Gente, boa tarde para todo mundo. Eu queria hoje abrir como um assunto que a gente conversou hoje de manhã, que se chama picolé. Eh, de dados que eu estou tendo, a metade das pessoas só começaram a trabalhar com picolé. Então, eu acredito que se a metade das pessoas começaram a mexer com picolé, eu acredito que a metade das pessoas aqui ainda não começaram a trabalhar com picolé. Eu acho que é muito desperdício, ok? Em primeiro lugar, o picolé aumenta o volume do espaço e não canibaliza, não troca. Isso é uma coisa muito importante. Quando a Herbalife lança sabor shake novo, isso troca 6 por meia dúzia. Isso não muda nosso crescimento de negócio. Sim, dá ânimo e afeta. Mas quando a Herbalife está saindo como um produto que não canibaliza outro produto, de um lado, do outro lado, ele não é ajustado, é uma combinação de raridade hoje em dia. Então, um produto que não troca outro produto, em outro lado, ele não é ajustado. E em cima disso, que é inédito, que eu não acreditei que vai conseguir ter um produto desse, ele está em preço razoável, tipo, ele está com o mesmo preço de outros picolés que tem no mercado. Ele está com 90% menos açúcar, ele está com 6 gramas de proteína. Então, quando eu estava no comitê do produto, a gente sempre buscava um produto que não tem concorrência no mercado. Porque todo produto que tinha concorrência no mercado, tipo barras de proteína, você precisa concorrer com produtos de mercado e nós temos o plano de marketing que aumenta o preço do produto. Então, a solução para isso é buscar um produto que não existe igual, ok? Que aí consegue pôr preço e não tem como comparar. Como a gente vende T90, a gente fala sempre pacote, tem várias coisas, não pode comparar o preço. Então, o picolé foi sucesso inédito. Quando eu vi os dados, quando apresentaram isso para nós, eu mal acreditei que o produto tem preço não ajustado, lucro normal, ele dá 1,4, 5 pontos para cada picolé. Se vocês lembram, no modelo antigo do espaço, a gente teve 1,4, era o acesso total. Então a gente precisava buscar, gente. Ele não interfere na venda de. A pessoa que entra para o espaço e almoça. Hoje pessoas almoçaram e alguns deles pegaram picolé para comer no caminho, para o escritório, como sobremesa. Então, basicamente, a pessoa já comeu 3 pontos quase acesso e ainda pegou quatro pontos levar com ele. Então, vocês têm que entender a magnitude dessa. E em cima de tudo isso, é mais uma porta de entrada, ok? O IP mudou muito. Por quê? Ele é porta de entrada. Entraram para nosso espaço pessoas que não entraram antes para nosso espaço. Quando eu passeio no espaço, eu vejo em todo o espaço pessoas que vêm, comem coxinha e aipi. Tipo, pessoas que vêm pelo aipi. Tem pessoas no meu espaço que vêm almoçar e à tarde passa para pegar aipi para treino ou para passar a tarde. Então, porta de entrada. E essa porta de entrada fez muita mudança. Agora, o picolé não foi lançado no início de dezembro por nada. A gente está no véspera de verão. Deram para nós um mês para se organizar para aproveitar o verão. Porque você entende que no inverno o picolé não tem o mesmo magnitudes que tem no verão. Então tem que aproveitar isso. Agora, eu fiquei muito surpreendido que a metade das pessoas ainda não adquiriram, apesar de pessoas que têm espaço ainda não adquiriram. E parte daquele que adquiriram, eu sei porque eu acompanho algumas pessoas, ainda não começaram a fazer. Gente, esse produto tem que fazer, depois resolver o que fazer com ele. Ele tem validade de 2 a 3 meses. Então, tipo, até o final de verão. E eu posso falar para você que eu já refiz vários sabores, pistache eu já fiz 4 vezes,
Então, banana não conta porque eu como direto sem parar esse. Eu como quanto querem me deixar. Se não tirar tanto caloria, querem me deixar comer o dia todo. Chocolate com morango já fiz 2 vezes. Doce com chocolate já fiz 1 ou 2 vezes. Então, tá saindo bastante. Agora, sim, a geladeira na porta do espaço, no meio do espaço, faz diferença. Mas eu vi no story pessoa que pegou aquele isopor, igual você leva na praia, aqueles vendedores de picolé, colocou isso no meio do espaço, na frente do balcão, e ele coloca lá alguns, como tem placa, e isso chama atenção. Então, isso deixa o picolé exposto. Então, já dá para fazer alguma coisa. Não corre para comprar freezer se você não tem orçamento para isso, mas a gente tem que aplicar, tem que colocar. Não pode perder tempo com isso. Isso vai colocar mais gente no espaço. Eu tenho um cliente, meu cantadores, que leva os filhos deles, sempre o filho deles vem com eles. Ele não almoça no espaço, mas ele vem com eles para comer picolé. Então, e eles levam para casa todo fim de semana 5 picolé. Então, precisa começar a mexer. Eu ouvi falar que tem gente que venderam no condomínio 60, 70 picolés. No Best, a gente vai ter muitas histórias e vamos ter pessoas que vão direção. Só que o Best é no primeiro semana de fevereiro, gente. O verão está aqui. Precisa já agir. Então eu recomendo. Quem não comprou, compra. Quem comprou e não fez, faz. É muito simples para fazer rápido e manda bala, começa a fazer. Porque eu falo só do picolé? Porque ele é muito mais vendável do que o copinho. Ok? É o preço dele, a forma dele. Essa conclusão não sou meu, na reunião do presidente todo mundo falou que isso é a conclusão deles. Então, é muito simples para fazer. A coisa, eu acho que a coisa que era mais fácil ensinar meu funcionário a fazer era o picolé. Então, gente, não espera para BES, já começa a agir e o BES já está chegando, menos de 3 semanas está aqui. Então, sem demora, a gente, depois da reunião do presidente que a gente teve do BES, tinha vários nomes que destacaram e muitas vezes foi falado por mal, Magno, o nome do esse rapaz. Então eu falei para Noam, Noam, a gente precisa dessa gente na frente da nossa gente, porque cada vez esse cara está continuando na pegada, continuando crescendo, continuando fazendo, e essa é gente que a gente quer perto da gente. Então, Noam, se você quer falar alguma coisa, senão, manda bala. Cara, ele foi avisado. Eu pedi dele pouquíssimo tempo antes do evento e ele de pronto aceitou e tem essa frase mais do que o bezerro quer mamar a vaca quer amamentar. É ele, né? Mais do que a gente quer que ele esteja, ele quer estar com a gente e dar e doar e ele tem esse coração. Magno, muito obrigado, amigo, por aceitar o convite de ponto e abrilhantar nosso ano com sua presença. É, o palco é seu. Muito obrigado e vamos aprender. Bom, pessoal, tudo bem? Nós passamos aí uma tarde maravilhosa, né? Tarde e noite já. Daqui a pouco tem evento hoje presencial. Magno falando com vocês aqui diretamente de Belo Horizonte. Gratidão aí ao Noam, ao Irã, os líderes aqui, né? Pela confiança, né? E o Noam, sabe, a gente tem uma relação muito de amigo mesmo. Sempre quando o Noam me solicita, eu estou sempre ali à disposição. O Eran e todos os líderes, né? Indiferente aqui, para mim, eu trabalho dentro do nosso negócio Herbalife com o coração. Eu sinto prazer em fazer o que eu faço. Então vamos lá. Não pediu para a gente falar algumas coisas aqui sobre a base que a gente está fazendo. A gente está no segundo plano de 90 dias. A gente começou um plano. Eu vou fazer 4 planos
bem acelerados. E quando a gente começou o primeiro plano, o nosso foco era aumentar nossas vendas e aumentar o nosso recrutamento, porque se a gente para aumentar as vendas, a gente tem que aumentar o recrutamento. E a base nossa sempre é falar de recrutamento. E a gente, aí no primeiro plano, a gente teve um resultado bem legal, a gente iniciou o segundo plano, a gente focou em fechar um volume maior de pessoas ativas. A gente vai ter agora, dia 24, a festa dos ativos. E a gente teve um resultado bem legal. A gente fechou 7 pedras em dezembro, exatamente dentro do foco de aumentar o recrutamento. Aumentar o recrutamento. Basicamente, o que a gente faz. Eu vou falar aqui basicamente o que a gente faz e o que eu fiz com cada pessoa, sem apertar o cinto, sem falar para a pessoa comprar, compra isso, compra aquilo. Eu trabalhando muito Festa Hype, trabalhando muito apresentações, tanto por vídeo quanto presencial. Festa Hype, assim, ó, muitas, sem nenhum obstáculo de distância, de horário, de ser domingo, de ser sábado, de ser durante a semana, nenhum. O único dia que eu não marco Festa Hype é na segunda-feira, porque nós temos treinamento de 19 às 21, presencial. Então aí é sem chance. E dia de evento, né? Mas o restante, para mim, tudo é festa. Então, o básico que a gente tem que ter um entendimento, a gente tem uma esteira pronta, que a gente pratica isso rigorosamente. Essa esteira a gente aprendeu aonde? No Best. Que se a gente tiver uma esteira, um flare pronto, a gente vai ter resultado. E é uma constância, uma constância, uma constância, uma constância. Porque, na realidade, o básico do ser humano, o ser humano quer o bônus, mas não quer o ônus. E para a gente ter o bônus, a gente tem que ter o ônus. Então, o primeiro ponto que a gente faz todos os dias, eu de segunda a segunda, não tem domingo. Magrão, mas domingo, sabe? Eu tenho que falar com 20 pessoas por dia. Eu tenho que cutucar 20 pessoas por dia, no mínimo. No mínimo. Eu tenho que ter contato novo no meu telefone todos os dias. Todos os dias. Eu tenho que ter contato novo no meu telefone, na minha agenda, no meu caderno. Eu trabalho muito com caderno. Muito. Eu tô com 69 de idade e eu sou da filosofia. Deixa eu só ligar um negócio. Eu sou da filosofia do caderno. Então, a partir do momento que a gente tem uma constância, porque o X da questão, às vezes a pessoa vai lá e faz, não, fiz 100 hoje. E aí, o que que acontece? Fez 100 e fica lá 15 dias, um mês sem fazer. Então, principalmente hoje que o WhatsApp está cancelando, bloqueando a gente, né? Semana passada, eu tô com a Nath está aqui na sala, é uma terceira linha nossa, acabou de abrir um espaço domingo. Eu estava no espaço dela no sábado, ela acabou de abrir o espaço dela no sábado, e eu estava falando quantos cotucos eu fiz durante a semana para eu ainda falei com ela lá no espaço dela, falei assim, ó, eu não sei quantas pessoas, quanto que a Ursa vendeu. Eu fiz, foram 260 cutucos, que são de pessoas antigas, pessoas novas,
pessoas que têm muito tempo, porque eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que ter nome no meu telefone, eu tenho que ter nome no meu caderno. E, na realidade, eu fiz isso, magrão. Hoje que eu pedi a Úrsula, sábado, ela fechou o mapa, mas o mapa está ali em cima fechado. Mas eu sei quanto que eu vendi e quantas apresentações eu fiz e quantos T90 eu vendi, quantos recrutamentos eu fiz. Eu. Não estou falando eu e a Úrsula. Porque que eu estou falando de venda minha, foram 3.700. Então, o que eu fiz a conta lá com a Nath? Cada R$ 7. O meu. Eu fiz 2 apresentações de produto e negócio todos os dias, ou por vídeo ou presencial. Todos os dias. Todos os dias. E cadastrei 3 pessoas. Todos os dias. Se a gente tiver uma constância sobre isso, e o X da questão que vem aqui é um fator determinante quando o consultor cadastra alguém ou vende produto para alguém, que é muito importante. O consultor vende produto ou cadastra. Uma boa parte dessas pessoas não acompanha. Larga para lá. Primeiro ponto, acompanhamento. Se é cliente ou se é consultor novo. Indiferente. Por exemplo, nesse final de semana agora, nós temos o STS. Eu estou aqui no meu telefone com uma lista que a partir de quinta-feira eu começo a trabalhar. E eu orientei cada pessoa do nosso time a ter uma lista de STS. Por quê? Olha, ó, ali na minha frente ali eu estou, olha, ó, nos últimos 90 dias, 29 primeiras linhas de cadastro. De cadastros. Então, essas pessoas têm que estar na lista, nem todos foram para o evento, ali algum já virou supervisor, mas essas pessoas têm que estar na lista para chamar para o STS, porque se a gente nunca tiver uma lista de STS, lista de evento, lista do BEST, lista das pessoas para levar para uma visão maior do negócio, vai ficar... E, às vezes, muitas pessoas, por falta de confiança, está com a visão muito limitada. Às vezes, uma pessoa cadastra uma pessoa ali, basicamente, para usar produto com desconto, mas deixa de mostrar a amplitude do negócio grande. Eu mostro o negócio grande 100% para as pessoas que eu cadastro. 100%. Eu mostro a grandeza do negócio Herbalife. Eu mostro a visão. E quando a gente mostra a visão, eu valorizo o STS ou o seminário, que nós temos um seminário também no final do mês, que é aqui só do nosso sistema. Eu valorizo isso como se fosse o best of the best. Eu não falo, vai ter uma reunião da Herbalife, vai ter um STS. Não. Eu falo de um congresso que vai ter vários líderes, vai ter uma pessoa da liderança falando sobre nutrição, vai ter uma pessoa da liderança falando sobre a empresa, sobre a grandiosidade da empresa, sobre a tendência de mercado, uma pessoa mostrando sobre negócios. Eu falo que vai ter uma pessoa no palco mostrando resultado de pessoas. E eu falo que vem uma pessoa que é uma biografia de sucesso dentro do negócio. Eu falo que a pessoa não tem muitos livros de biografia. Essa pessoa ao vivo e a cores, para estar contando a história de inspiração. Então, quando você valoriza o evento, a gente tem uma possibilidade de ter mais pessoas. Quando a gente valoriza o best, e às vezes, dentro do nosso time também tem pessoas que às vezes não teve a visão de estar no best of the best com a liderança do nosso negócio.
para aprender. Então, você que está aqui na sala, se ainda, eu estou falando do meu coração, se ainda não tomou a decisão de ir para o BEST, cara, conversa com o Noam hoje, conversa com o Irã hoje, para que você esteja no BEST com a gente. Porque lá é que a gente tem uma visão maior, lá a gente tem uma possibilidade de ver muitas pessoas dando certo no negócio, porque se a gente está muito focado só no nosso STS aqui, no nosso seminário, lá você tem uma visão um pouco maior. Quando você vai para a extravagância, você vê uma visão muito maior. Então, só que para que a pessoa chegue e tenha um entendimento dela ir para o best of the best, ela tem que estar no STS. Então, quando a gente valoriza o STS com acompanhamento, que não adianta de maneira alguma a gente cadastrar uma pessoa e abandoná-la para lá. Ah, Magrão, só cadastrou para usar produto com desconto. Cara, eu não faço de jeito nenhum. Quando a pessoa fala, não, cadastrou só para usar o produto com desconto, eu pego o telefone, ligo para a pessoa, oi, tudo bem, você acabou de fazer um cadastro e tal, qual que é o seu objetivo? A gente tem que fazer uma apresentação fazendo perguntas. Qual que é o seu objetivo? Ó, eu tenho aqui algumas possibilidades para você. Eu tenho uma possibilidade aqui para você melhorar a energia, disposição, melhorar a sua saúde, longevidade, você ter um acompanhamento profissional personalizado, usar uma nutrição para você controlar seu peso. Eu tenho aqui uma possibilidade de você fazer uma renda extra entre 3 a 5 mil reais. Eu tenho uma outra possibilidade para você fazer um dinheiro grande, acima de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Você tem interesse ou conhece alguém para a gente fazer uma apresentação? Olha, nós vamos ter um congresso agora, que dentro desse kit cadastro seu aí, já foi o convite desse congresso, que você vai... Tudo aquilo que eu já falei agora, 2 minutos atrás, eu valorizo para a pessoa. E eu tenho que ter uma lista dentro do meu telefone desse acompanhamento das pessoas do STS, porque senão vai esquecer, vai ficar para trás, vai cadastrar e não vai nem lembrar mais dessa pessoa. E quando a gente leva essa pessoa para o STS, nós temos que fazer um fechamento profissional com a pessoa. Profissional. O que a gente tem que entender? Por exemplo, se a gente tem pessoas novas no nosso negócio e a pessoa está com o convidado, conversa com a pessoa antes do final do evento, que você vai fazer o fechamento com essa pessoa. E o fechamento, se a pessoa tem habilidade para fazer o fechamento, ótimo, show de bola. Você só chega e dá ali mais uma explanação. Mas a pessoa, quando é nova, a tendência dela é ir lá fora e fazer outro STS para a pessoa. Você, olha, você está convidado, eu vou chegar junto com você e você só responde o que eu te perguntar. Os novos, porque tem muita gente que já tem habilidade para fazer, eu estou falando os novos. E você faz 3 ou 4 perguntas para a pessoa. Mais nada. Gostou? É uma pergunta básica. O que mais te chamou atenção? Produto, negócio ou os dois? A pessoa normalmente fala os dois. Normalmente. Ótimo, excelente. Primeiro passo seu é fazer um registro. Você viu que tem um investimento para começar? Você pode começar com 42% ou 50%. 35% é para ser cliente. Como você está falando comigo de negócio, você tem que começar no mínimo com 42% ou 50%. Ah, vi sim. Você lembra o valor? Ah, lembro. Qual que é o valor? Uma boa parte não lembra. 42% você vai investir 6 mil e pouquinho. 50% você vai investir 12 mil e pouquinho. Isso divide 5 vezes no cartão. Você
o seu interesse para a gente começar a fazer um negócio é investir 6 mil e pouquinho ou 12 mil e pouco? Ah, 6 mil e pouco, 12 mil. Você vai pagar no cartão ou no Pix? São perguntas básicas, porque, sabe por quê? Se a gente ficar com medo de fazer o fechamento, a pessoa estampa no olho da pessoa que a gente está com medo. Ah, beleza. Fechou. Fechou. Se de preferência que pague na. Magrão, mas você consegue pagar a gente lá na. Lógico. Eu já cansei de fazer fechamento em festa hype de 1.000 pontos, de 2.000 pontos. Muitas vezes. É só que a gente tem que ter confiança e fazer pergunta. Não é ficar blá, 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 não. E aí, fechou? O que que a gente faz? Primeiro ponto, orientar a pessoa a usar produto, baixar a lista, fazer festa hype, fazer baixar a lista dos 20 para produto, 20 para negócio, fazer festa hype, fazer apresentação individual, promover como nunca o BEST. Como nunca. Esse final de semana nós temos BSTS, dia 24 nós temos seminário. E os nossos VIPs são um casal de GET novos, que acabou de fechar. Então, quando a gente parte por esse profissionalismo, para esse profissionalismo, a gente tem um resultado diferenciado. Isso aqui é o básico de uma pessoa que está iniciando, está começando, que está levando pessoas para o evento. Agora, como que eu fechei as 7 pedras? Cada pedra eu trabalhei incansavelmente nos 2 planos de 90 dias. São 180 dias. Eu e Úrsula, nós éramos 3 pedras, às vezes 4. 3 pedras, às vezes 4. 3 pedras, às vezes 4. Eu peguei das linhas novas, todas desse ano, para fechar 7 pedras. Eu fui analisando na minha agenda, porque eu só trabalho com caneta e papel. Eu botei cada pessoa que era primeiro nível dessas pessoas. Indiferente de ser supervisor, ser cadastro, ser 250 pontos, ser 500 pontos, todas as pessoas que era a primeira linha dessa linha, eu coloquei no papel, na agenda. Abri um espaço e coloquei todas as pessoas que era segunda linha, terceira linha. E eu trabalhei com esses nomes. Eu tenho, olha, linhas novas. Magrão, são todos supervisor? Não. Eu tenho uma menina que ela tem 11 primeiras linhas. Eu tenho uma outra menina que tem 9 primeiras linhas. Eu tenho uma outra que tem 6 primeiras linhas e tem uma outra que também foi pedra que tem 5 primeiras linhas. Então, quando você cadastra as pessoas, você trabalha aquilo ali, às vezes ali é segunda linha, terceira linha, esse trabalho, ele dá trabalho. A Nath está aqui, ó. A Nath tem, sei lá, 4, 5, 6 meses de negócio. A Nath acabou de abrir 5 meses. Acabou de abrir o espaço dela, uma menina diferenciada. Sábado, lá no espaço dela, ela encheu o mapa de um lado e de outro. Mas ela tem boca nervosa. Outro detalhe que é muito importante. Muito importante. Boca nervosa e 100% falar da importância do sistema. Essa menina, toda segunda-feira, ela está aqui comigo, ela roda, ela sai lá, ela é praticamente outra cidade dela. Ela traz, às vezes, a menininha dela de 7, 8 anos e ela nunca falta uma segunda-feira aqui. Ela tem noção da importância do sistema, por isso que ela está tendo o sucesso que ela está. E boca nervosa. Se a gente tiver boca nervosa, falar com todo mundo sobre o detox, sobre renda extra, sobre dinheiro grande, a gente, qualquer um,
Pessoal, o Magrão é diferente. Nada, eu tenho quarto ano de grupo. Quarto ano de grupo. Então, quando a gente tem essa trajetória de cutucar a gente, ofertar para as pessoas a possibilidade de melhorar a saúde, longevidade, fazer renda extra ou fazer dinheiro grande, acompanhar, falar da importância do sistema, fechar a supervisão para ir para o best of the best, ter boca nervosa com 100% das pessoas. Eu estava agora, porque você é magrão, você é doido. Eu estava agora num lugar 20 e poucos km daqui, fui lá entregar um detox, mas por que eu fui lá? A menina dentro de uma academia. Aí lá já peguei o contato da dona da academia para eu montar. Estou montando 2 lojas dentro de academia agora. Agora. Uma agora esse mês e uma provavelmente até o final do mês. E lá agora, nessa academia que eu fui, já marquei a degustação, porque eu fui lá entregar um detox. Mas você foi lá entregar um detox? Fui. E quando eu estava na porta, eu já tinha cutucado 20 pessoas de manhã aqui. Uma outra menina falou assim: okay, você tem esse produto aqui? Tem. Aí o que eu fiz? Vou terminar aqui 18 horas, já marquei 18h30 na porta dela, porque 19 eu tenho que estar dando aula. 18h30 eu já estou na porta dela, a primeira pergunta que eu fiz para ela: o que você faz? Ela falou: sou enfermeira. Falei: beleza, 18h30 eu estou aí para te entregar o seu detox. Eu que vou. Pô, Magrão, mas por que você não paga o Moto Uber? Eu vou entregar porque eu vou criar relacionamento com as pessoas. Um detalhe que nós aqui, consultor da Herbalife, nós nunca podemos ter preguiça. Se nós tivermos preguiça, a gente vai deixar de voar dentro desse negócio. Beleza? Não sei se eu falei mais aqui. Não, eu queria Irã, não sei se eu falei. abrir para perguntas que eu tenho certeza que tem, porque aqui temos uma pessoa de alta velocidade, de foco total de construção de royalties e, é o cara para a gente para pensar e fazer perguntas de destravar de todo tipo, tá? De prospectar, de fechamento, de foco, de o que vocês querem, porque aproveita o Magno aí, ele vai estar com a gente no Best of the Best, é claro, mas eu queria que vocês ficassem à vontade. Quem tem pergunta, abre o microfone e faça. Bora lá. Oi, boa noite, boa tarde ainda, né? Tudo bom, Magno? Deixa eu Tudo te fazer uma bem? pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu cadastrei uma moça nova, né? E essa semana que passou, não sei nem se ela está na sala que ela trabalha. Essa semana que passou, ela vendeu 7 detox do Hype, né? Só para a lista quente dela. Minha pergunta é a seguinte: agora a gente vai começar a partir de hoje a fazer os fechamentos, aí você faz o T90, né? Sim. Tá. Fala o T90. Certo. E como que você faz essa festa hype? Porque hoje eu estou esperando chegar aqui, daqui a pouco eles começam a chegar. O que que eu fiquei pensando? A tentar agendar festa com essas pessoas que já tiveram resultado, entendeu? Festa shake para poder é, trazer pessoas abaixo dela, né? Como que você faz essa festa hype? Então, a festa hype é um passo a passo, tá? Você tem que ter. Eu tenho esse material, posso mandar por. Você é do time do Heran ou do Noan? Dos Sou do time dois. do... Não é isso que eu ia falar. Tirou da minha boca. Beleza. Então, eu posso mandar para os dois o passo a passo, porque o passo a passo da festa hype é o seguinte: você tem que baixar uma lista, fazer convite, ter um local adequado, ou no espaço, ou na casa da pessoa. Você tem alguma, eu só faço na pasta, tem a degustação simples para fazer, tem o fechamento, tem que ter sacola pronto na hora. É um passo a passo, entendeu?
Antes a gente fazia isso como festa shake, hoje a gente faz como festa hype, porque todas as festas hype nossa, parece que eu já, um mês atrás, um mês e pouco aqui, a gente entrou e falou sobre festa hype. Não sei se foi aqui com o Noan e o Eran que a gente falou. Mas é um passo a passo, entendeu? Para você. E se porventura você também, você tem total liberdade, porque me pegar o meu telefone, conversar comigo, eu te mando o material, te explico detalhadamente como fazer isso também. O resultado nosso é magnífico. A Nath, que está aí, vem fazendo todos os domingos, ela faz festa hype. E eu estou sempre junto com ela. Entendeu? E o resultado é fantástico. Ela acabou de abrir uma loja muito legal. E um dos pontos de abertura nosso é a festa hype. Tá? Tá já. Se quiser pegar o telefone e à vontade, porque Manda é um mensagem. Eu material que eu mando. tenho que te enviar para você entender, entendeu? Que tem um Eu vou passo a mandar, pode passo. deixar. Não é Sim, simplesmente. Você está entendendo? sim. Mais alguma pergunta? Mais, pessoal, pergunta? Magno, você já aderiu o picolé, sorvete? Você já está trabalhando com isso? Não, ainda. Bom, aqui na nossa loja tem, né? Sim. Mas o meu propósito agora é esse mês agora é já adquirir o freezer, comprar um freezer para a gente ter um trabalho profissional, entendeu? Uhum. A gente está abrindo, por exemplo, a gente tem uma loja que você conhece ela dentro de um quiosque dentro da academia, que lá vai ser um resultado muito legal. Hoje, hoje de manhã nós temos uma outra academia com 2.200 alunos, já está pronto para abrir. Também a primeira linha da Alessandra, que é lá dentro desse quiosque. E agora, semana que vem, a gente deve abrir dentro de outra academia. Então, todas essas lojas nós vamos colocar o freeze do picolé. Fantástico. Inclusive Muito na bom. minha aqui também. Na minha aqui também, com certeza absoluta, eu vou colocar o freeze do picolé. Quem não sabe, picolé. Um picolé. 1,7 pontos, que quer dizer mais do que um acesso anterior. 1,7 pontos é muito ponto por um picolé. Imagina a facilidade. Se você colocar, claro, não é que agora a gente é vendedor de picolé, vamos não errar, mas é uma porta aberta e é um produto fácil de você vender e abrir essa porta para seu espaço e pensar em combos também. Mas o picolé é pronto, você não precisa bater, não precisa tudo, está preparado lá. E 1,7 é muita coisa que, como agrego. Você tem a noção, se você pegar o picolé e o hype, você chega por 4 ponto alguma coisa. Incrível. E o preço dele é 15, né? Então fica muito atrativo para você aderir e fazer, e com certeza aumentar não só a produtividade e a lucratividade, que isso menos me interessa, mas o que mais interessa é que mais gente entrando dentro como diz o Magno, a loja, e essas pessoas também, eles flutuam, os clientes, consultores, e entrando no fluxo que a gente tão bem temos do Best e vamos aprimorar esse fluxo. Mais perguntas, galera? O Sim, Milton levantou Noah. a mão, hein? Sim, Ô, Milton, vamos ô, lá. Magno Vieira, gratidão por esse treinamento. Você fala que a gente tem que ter a boca nervosa. Eu anotei aqui o que você fala aqui das possibilidades para melhorar a energia. Para empresário bem-sucedido, e você recomenda que tipo de script para chegar nesse empresário? A mesma coisa, ô, Milton. Você não pode mudar, ficar mudando para um, mas preste bem atenção. Quando eu chego para o Milton é um empresário extremamente bem-sucedido. Então, Milton, olha, eu trabalho na maior empresa de nutrição e controle de peso do mundo. Estou em busca aí de pessoas
do seu meio de relacionamento. Talvez você conheça alguém que possa me indicar, alguém que está precisando melhorar a energia, disposição, melhorar a saúde, longevidade, qualidade de vida, perder uma barriguinha, fazer uma renda extra de 3 a 5 mil, ou dinheiro grande comigo, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, sem atrapalhar o que faço. Porque aí, por exemplo, se você é um empresário, você estica o preço lá para 50. E nós Uhum. temos. Certinho. Entendido. Obrigado. Mas, Ken, galera, eu vejo perguntas que estão muito focadas A abertura dessa loja com 2.200 alunos, com 2.200 pessoas, eu falei com ele descendo a escada, falei, Pedro, a única coisa que eu gostaria é de emprestar os meus óculos para você ter a visão ampla do negócio que você está iniciando, abrindo a loja lá dentro da academia. É um menino de 23 anos. Pessoal, o segredo Quando você tem não é... Desculpa aí, Magno. É que você está cortado, eu não sei por quê. Só para mim que está cortado? Pode falar, Magno. Não, é basicamente isso aí, é confiança, ô Milton. Se você tem confiança naquilo que você fala, indiferente do valor que você faz hoje, mas, obviamente, seus mentores que estão na sala aqui fazem um dinheiro grande. Então, obviamente, se você não tem muita confiança em falar com uma pessoa dessa, você pergunta sempre na terceira pessoa. Eu nunca pergunto na primeira pessoa. A minha pergunta é quem você conhece. É Boa. quem você conhece. É quem você conhece. Porque aí eu estico ali, ó, renda extra, sem atrapalhar o que faz, e muitas vezes, ô Milton, acrescentando aqui, eu coloco a pessoa para pensar. Às vezes um empresário lá, ele ganha 50 mil, 100 mil, 200 mil, mas ele tem um filho que está fazendo faculdade, que ele está doido para arrumar uma atividade para ele. Às vezes ele tem uma filha que acabou de formar agora em nutrição, em odontologia, alguma coisa, e está doido para arrumar uma renda extra. Então, quando você coloca a pessoa para pensar, talvez alguém e tal. Então, quando você coloca a pessoa para pensar, você cria uma expansão no negócio na cabeça da pessoa, entendeu? A gente não pode ficar muito fechado, muito minúsculo, entendeu? A gente tem que abrir o leque. Tem, Deixa eu só tem, fazer uma observação com relação a isso, né? Eu tô nesse foco aí, não tenho a boca nervosa de vocês, mas estou trabalhando ela em mim. E essa semana eu fiz essa pergunta para duas pessoas, quem você conhece? E são pessoas que nunca me deram bola. Quando eu falei quem você conhece, eu tento falar há bastante tempo. Quem você conhece, sabe o que aconteceu? Não, mas me explica esse negócio melhor. Antes de passar, achei muito legal isso, que antes de passar a informação para alguém, ele já pegou e falou: Ah, não, mas peraí, me explica isso melhor. Nunca tinha me dado a oportunidade de explicar, entendeu? E quando eu perguntei, olha, quem você conhece para poder fazer, para poder ter o negócio, para ter uma geladeira, né? Porque são pessoas, são empresários. Eu achei bem interessante isso. Isso foi uma dica muito boa, quem você conhece. Boa, boa, muito bom. Amigos, quero te falar que o segredo não está no exato discurso que faz na festa shake, o que apresenta antes ou depois. É claro que isso aprimorar, e o segredo também não é exatamente o que falar, o segredo é simplesmente fazer os números. Lembra disso. As pessoas decepcionam, números não, ok? Se você faz os números, vai acontecer, ok? Se você pinga os números, então não vai acontecer, porque estatisticamente acontece por fazer, ok? E o fluxo tem que estar claro, né? De prospecto para desafio, para plano, para negócio, para o sistema, ok?
O Magno falou uma coisa muito importante que eu quero enfatizar aqui, a lista do STS, ok? Por que eu estou falando? Porque em Belo Horizonte vamos ter STS, é verdade ou não? Então tem pessoas de Ipatinga, de Valadares, de toda a região aí. Vocês têm lista do STS? Boa pergunta. Temos STS em São Paulo. Quem é aqui de São José, de São Paulo, de Guarulhos, de tudo isso aí? Vocês têm lista do STS? Porque essa lista é a diferença. A diferença é não chegar no evento e falar, puxa, não tenho, não sei o quê. Não, é ter a lista, ok? E, aliás, minha lista, ok, ela vai conter, digamos, 10 nomes. Pode ser que 5 nomes preenchidos e 5 em branco, que eu vou atrás, porque tem que ter 10 nomes. O trabalho hoje, segunda-feira, até esse fim de semana, STS, esses 10 nomes vão estar. Por quê? Porque eu vou estar focado em preencher a lista do STS, a lista do Best of the Best, ok? Isso muito faz a diferença. Aí, lista do HOM, listas são os números, ok? E isso faz muita diferença, ok? Magno está aí com 7 pedras, Magno está aí com 29 primeiras linhas em 3 meses, por motivo simples, de abrir a boca e falar, e de fazer os números, ok? Obviamente, se ele está fazendo isso, galera, vou te falar, Magno é um cara inacreditável, ele tem 67, é isso, né, Magno? 67? 62? 69, Quanto você... irmão. Fiz 69 domingo, semana passada. Parabéns, 69 no domingo, caraca. Então, gente, mas na idade metabólica ele tem 18, tá vendo? Ele tá aí dando banho em todo mundo. E eu vou te falar uma coisa, para nós é uma lição. O Magno aí com 69 tá com 29 primeiras linhas em 3 meses e você? E você quanto tem? Ok? Então, essa é uma ótima pergunta. E, de novo, por que ele faz? Porque ele vê, ele entende. E eu quero te falar que Brasil está decolando como diz o Magno, de com força. De com De força, conforto. ok? De com força. E lá no evento de Nordeste, foi reconhecido um casal, a Jane, esqueci o nome do marido, são novos 7.500 royalties, quase presidente. 2 novos contratos de milionários, ok? Foram reconhecidos. 2 novos contratos de guerra foram reconhecidos só num evento, acho que 3 eventos do Nordeste, num dos 3, esses são os números. Imagina, Brasil, o que está acontecendo. Tem muita coisa ainda acontecendo e a gente está em momento de aproveitar, de abrir essa lateralidade e de fazer com força. Lembrando, galera, escuta a frase do Jim Rohn, quando a maré sobe, ok? Todos os barcos sobem juntos, ok? A pergunta é, quantos barcos de primeira linha você tem? Ok? Não adianta a maré subir e você está pingando nenhum barco de primeira linha. Se tem um momento, gente, pelo amor de Deus, de sair do pensamento pequeno e pensar grande e fazer acontecer, e a gente esperou 14 anos para essa onda, para essa onda do Brasil. Esperamos 14 anos, ok? 14 anos. Aproveita, porque depois de 14 anos veio com força essa onda para aproveitar, para remar forte, e essa onda vai jogar vocês para essa praia que está atrás de mim, a praia da liberdade financeira, ok? E eu quero só falar para vocês, se você não aproveitar essa onda,
talvez você queira esperar mais 14 anos para a próxima onda, eu não sugiro. Eu acho boa a hora de despertar, ok? De regaçar as mangas e de fazer a sua vez, porque eu acredito que quem vai fazer, ok? Vai ser muitas pessoas e esse momento que está começando agora vai trazer muitos novos presidentes, milionários, Gates e muita gente que vai mudar a sua vida. Escuta, mudar a sua vida. Eu quero só falar outra coisa, é que a Herbalife, ok, não é um gráfico reto. Muitos de vocês nessa Não. sala tem muito tempo no negócio, e às vezes você desenha, ok, um gráfico do seu, sei lá, do seu negócio, onde estava, onde está, para onde vai. Gente, se eu fizesse esse gráfico, eu não estaria aqui hoje, ok? Eu sei que o negócio é exponencial, e muitas vezes ele vai assim, mas ele pega uma curva e começa a crescer de uma maneira exponencial, talvez você quer chamar pulos quânticos, e, de novo, isso não acontece para todos. Acontece para quem está fazendo números em movimento, está no evento, tem que ser feito. Eu não preciso falar para vocês como anda presidente, como veste presidente, qual disciplina de presidente, qual a mentalidade de presidente, qual aperto de mão de presidente, quais números de presidente, porque tudo isso você já sabe, ok? Agora, você não precisa ser o presidente para ter essas atitudes, mas você precisa ter essas atitudes para ser um presidente. E essas atitudes devem ser adotadas agora, hoje, ano 2026. E como diz o Magrão, o Magno, ok? Tudo é feito com plano de 90 dias. Por quê? Porque é um compromisso para começar e ver primeiro o resultado, ok? Não adianta você fazer uma corrida de 100 metros. Não, é 90 dias. Janeiro, fevereiro, março, fecha 90 dias para abrir o segundo. O Magno está no seu segundo plano 90 dias e está criando esse momento. Por quê? Porque a repetição, a constância, a consistência, isso tudo faz a diferença. Abrir o ano 2026 com plano 90 dias, com os números acurados, com foco do que tem que ser feito, isso que vai fazer a grande diferença, principalmente entrar em ação. Agora, gente, tá aqui, gente, não é uma competição, ok? Não estamos competindo nenhum com o outro. Tem gente que está mais para frente, mas não tem isso. Não está escrito para ninguém na testa quando ele qualificou Gueto o milionário presidente. Não importa quando. Você vai qualificar. Tenha essa certeza, tenha esse contrato firmado com você mesmo. Best of the Best está aí. Os STS nesse fim de semana. A viagem incentivo que acabou de reabrir, ok? Nós temos a mentoria do bem, ok? Do bem, ok? Do bem e do bem, que foi relançada esse mês com 5.000 pontos, quer dizer, quem não está qualificado para a mentoria, saiba que mentoria do bem lá fora, não sei, custa muito, então qualificar para essa mentoria é um privilégio muito, muito importante, gente. As finanças são o alicerce e uma coisa que eu não perderia por nada, ok? O mês está começando hoje, dia 12, tem muito mês para você colocar essa meta e qualificar. E se fosse você, faria isso com DLV, Downline Volume, através de quê? De lista do STS, de lista de seminário, de lista do HOM, tudo. Quem não sabe, amanhã tem HOM online, ok? Tem HOM online do Frederico. Eu tenho certeza que vai ser passado lá nos grupos de Minas o link. Quem quiser pega com eles.
Na quarta, eu acho que vai ser jantar de negócios em São José dos Campos. E tem outros eventos. Terça-feira, amanhã também tem a HOM em Patinga. E tem outros pré-eventos que eu sei que a Marcela e a Dani também vão fazer um pré-evento. Gente, tem pré-evento. O que você tem que ter é sua lista e trabalhar com números. Acho que foi um papo muito importante. Eran, você quer acrescentar alguma coisa? Ok. Então, gente, quero pedir para vocês abrir o microfone e agradecer meu amigo querido, de coração que eu amo, Magno Vieira. Muito, muito, muito obrigado, Magno. Noan, eu queria dar só mais um toque aqui Sim, para ajudar as pessoas. sim, Como que faz essa lista? É a lista no telefone que eu tenho desde 2020. A pessoa sim. cadastrou alguém, vai pondo o nome, interessado em negócio, vai pondo o nome. Você vai inflando essa lista, porque você sempre, tudo escrito, você sempre vai ter essa lista. A minha desde 2020, eu tenho lá 300 e tantos nomes. Então, assim, de vez em quando eu rolo a lista, opa, esse aqui tem muito tempo que eu não chamo, já cadastrou muito tempo, tá sumido e tal. Eu vou lá e levo esses nomes para a agenda. Por exemplo, quinta-feira agora eu começo, eu coloco 20 nomes lá, da minha lista que está no telefone, é um grupo que eu abri entre eu e eu, e vou Uhum. inflando isso, vou inflando, vou inflando, vou inflando, e coloco os nomes na minha agenda para eu ligar. Essa é a lista. E outro detalhe, Noan, é que aqui na Herbalife já tem uma melhoria muito grande sobre isso, Uhum. mas muita gente negativa, muita gente com reclamação, muita gente com murmuração. Então, de manhã, acordou, agradeça a Deus e vá para frente do espelho e declare como é que vai ser seu dia. Sim. Isso faz total diferença. E à noite, agradeça o dia e foca na visualização como que vai ser as coisas na sua vida. É a mentalidade. Tem 15 anos que eu estudo sobre isso. Tudo sobre Jim Rohn, Neville Goddard, pensamentos positivos. Isso é muito importante na frente do espelho, todos os dias, declarar seu dia, como é que vai ser. Essas Muito, duas dicas muito. aí. Concordo com você. Eu acho que, como café de manhã é a refeição mais importante do dia, os pensamentos de manhã são os pensamentos mais importantes também, porque eles afetam totalmente todo o nosso dia. E eu acredito que o ritual matinal é algo fenomenal para colocar no seu plano 90 dias. Acordar cedo, meditar, olhar seu quadro da vitória, fazer suas afirmações, Sim, treinar logo de manhã, ok? Nutrir e começar o dia vencedor, ok? sim. Isso eu assino embaixo, ok? Assino embaixo porque não tem melhor coisa e muda a vida não à toa que meu amigo querido Hal Elrod, ok, escreveu o livro Milagre da Manhã, porque Exatamente. amanhã é um milagre de verdade. Galera, Exatamente. abrir o microfone e agradecer ao Magno, por favor. Valeu, Magno. Obrigado, Magno Pedro. Vieira, Valeu, valeu, obrigado. Gubês. Obrigada, Magno. Gratidão, Vamos amigo. ter a boca Obrigada, nervosa, Magno. gente. Top demais. Obrigado.